Olá a todos, Hermes Nascimento aqui. Como de praxe, quero agradecer a todo mundo aí que continua me pedindo mais vídeos, mesmo eu tendo passado por alguns problemas para realizá-los. Agradecer a todo mundo também que tem curtido, tem compartilhado, se inscrito, divulgado de alguma forma. Desculpa, muito obrigado. Prometo retribuir vocês com mais vídeos e bem feliz que ainda tem gente me acompanhando e gente gostando, mesmo eu soltando poucos vídeos aí por mês. Beleza? Muito obrigado. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu fiquei muito em dúvida se eu ia fazer ou não, né? Mas levando em consideração a minha história e até os outros vídeos que eu sempre postei aqui, que sempre teve muita relação com o Kiss, né? A minha história, assim, como fã de música, como músico, até como designer gráfico, sempre teve muito ligado ao Kiss e à música, ao rock and roll, enfim. Fiquei meio em dúvida se ia fazer ou não esse vídeo, e eu acabei tendo uma ideia de fazer um vídeo e tal, e agora que eu sentei aqui para gravar, eu mudei completamente de ideia. A minha ideia inicial era fazer uma lista, né, um ranking falando das minhas músicas favoritas do Ace, até cheguei a fazer aqui uma listinha e tal, falando das minhas músicas favoritas, os discos e tal, mas acabei deixando pra lá, achei que ia ficar muito, sabe, achei que não era a hora. E optei por falar sobre o meu sentimento, assim, a minha relação com esse cara que eu não conhecia, mas mesmo assim ele era um cara importante na minha vida, na minha história, né? Bom, como eu já falei outras vezes, eu conheci o Kiss no finalzinho dos anos 80, ali 89, 1990. E com o passar do tempo eu fui conhecendo mais sobre a banda e tal. E com isso o Ace acabou se tornando o meu membro favorito, né? Uma coisa meio de bitomania, né? Cada um tinha o seu ídolo, cada um tinha seu músico favorito. Isso também acaba acontecendo aí no universo do Kiss, né? Todo mundo tem aquele membro que se identifica mais. E o Ace sempre eu gostei muito dele, mesmo não sendo um guitarrista, sendo um baterista, sempre tive uma identificação assim com ele, com o personagem dele, com a presença de palco, com os riffs, com os solos. É um cara que eu vejo que tem uma parcela extremamente importante no som clássico do Kiss dos anos 70, né? Assim como o Peter também. Mas eu acho que os dois que continuaram na banda, né, o Gene e o Paul, durante um certo período não quiseram admitir isso ou esconderam isso, sei lá. Mas basta você ouvir para ter certeza que o groove dos dois, né, tanto do Peter quanto do Ace, é muito responsável pelo som do Kiss dos anos 70, que é a minha formação favorita. Né, o Ace é o membro favorito da minha banda favorita, como é que eu não ia fazer um vídeo sobre ele? O Ace sempre foi o cara mais rock and roll, né, dos quatro, de todos, dos 10, sei lá quantos que passaram pra banda, provavelmente ele sempre foi o cara mais rock and roll, foi o cara que sempre quis manter o Kiss naquela vertente mais rock visceral, o simples que funciona, e aquele tipo de coisa. Dá pra ver muito dele nos 3 primeiros discos. Inclusive vou deixar minha primeira recomendação, um vídeo que tem aqui no YouTube chamado Ace Movies, ou Ace Frehley Movies, eu não lembro agora. Vou deixar o link aí pra vocês, que tem um pedaço que ele vai tocando as músicas, né? Muito se fala sobre o feeling, sobre as notas certas que o Ace colocava nos solos, mas eu sempre curti muito a mão direita dele, a levada de mão direita. E nesse vídeo do Ace Movies fica muito claro, né? Quando você escuta só a guitarra dele, sem o resto da banda, sem aquele som todo, que muito tá ali, né? Você vê riffs como Firehouse, como Deuce e outras músicas que muito daquele groove, daquele swing tá na mão direita do Ace Frehley. Inclusive eu penso que nenhum dos outros guitarristas que entraram na banda depois conseguiu emular ou conseguiu chegar perto desse groove, dessa levada que o Ace tinha, né? Voltando, como eu disse antes, ele era o cara mais rock and roll dos quatro, talvez o mais rock and roll de todos. Basta ver que ele foi o cara que, mesmo sendo um disco que talvez seja o meu favorito, que é o Destroyer, ele foi um cara que não comprou a ideia logo de cara, né?
queria que fosse um disco mais reto, um disco mais rock and roll, que ele conseguiu depois voltar mais para um disco mais direto, que é o disco seguinte, que é o Rock and Roll Over, né, inclusive trazendo um produtor que ele queria, que era o Ed Kramer. O Love Gun também já era um disco mais rock. Ele foi o cara que foi contra o The Elder, que foi contra as experiências disco no Dynasty. Basta ver que você vai escutar as músicas do Dynasty, as mais rock and roll são as músicas dele, né? Foi o cara que fez esse disco aqui, entre os 4 solos de 78, o disco mais rock and roll dos 4. Aí cada um tem o seu favorito entre os 4, e é óbvio, esse aqui é o meu favorito. Um disco que abre com a grande Hip It Out, né, um dos destaques aí da carreira do Ace para mim. Tem Snowblind, Ozone, tem o lado B lá, abre com um cover New York Groove, né, que talvez seja a música, o single de maior sucesso dos 4 álbuns de 78. E depois teve uma carreira solo, a carreira mais produtiva entre os membros do Kiss, ou entre os ex-membros, né? Eu acho o primeiro do Fearless Comet muito bom. O segundo já tem uma cara mais de banda, ele já tem uma pegada um pouco mais a Orma, mesmo assim eu ainda vejo nele boas músicas, né? Bons momentos. Depois ele abandonou o nome de Fearless Comet, começou a usar o próprio nome, né? Ace Frehley, ele lançou um disco que eu acho muito legal, muito bom, que é o Trouble Walking, com grandes músicas também. A faixa título eu acho sensacional. Como eu abdiquei de fazer esse vídeo falando sobre músicas e sobre discos, isso aqui é mais um agradecimento e deixar registrado, né, que hoje faz uma semana que o Ace morreu, o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, e infelizmente eu não consegui ver os quatro originais juntos, né, naquele show, naquela turnê que teve no Brasil em 99, mesmo o show de São Paulo tendo todos aqueles problemas, né? Mas eu gostaria de estar lá. Consegui ver em 2017 aquele show solo dele em São Paulo, que também teve seus problemas, mas eu consegui ver o Kiss poucas vezes, apenas 2 vezes. Mas eu me diverti muito mais no show do Ace Frehley nesse 2017 do que dos 2 shows que eu fui do Kiss. Sendo bem sincero. Bom, acho que é isso. Só tenho que agradecer. Esse ano a gente teve uma perda aí muito grande pro mundo do rock and roll, que foi o Ozzy. A gente teve a perda de um amigo aí pros fãs do Kiss, que é esse cara que tá aqui na minha camisa, pros fãs brasileiros do Kiss, né? E agora a gente tomou essa pancada aí, que foi a morte do Ace, né? O primeiro dos 4 originais que nos deixou. E é isso. Um cara muito importante, um cara que eu sempre eu olhava pra ele e via não gosto muito do termo, mas eu via um rockstar, né? Mesmo depois de sair da banda, ainda manteve essa característica, esse espírito. É isso aí, não tenho mais o que falar. Tô meio assim, incrivelmente sem palavras. E só para deixar um registro, essa bateria aqui onde eu ensaio, ela tem aí um adesivo do Ace Frehley no bumbo. Muito obrigado aí quem escutou esse pequeno desabafo e pequeno agradecimento para o Spaceman. Valeu, Ace. Valeu, Kiss. Vamos nós. Como o vídeo é sobre o Ace, quem tá pedindo like hoje é ele. Valeu. Muito obrigado. Até o próximo. Okay, man. But you're kind of like a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. On the side. Look. Well, listen, I got a little piece of pipe backstage I'd like to have you work on. Tell me about it.